Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Nesta aula de estatística, nós vamos falar sobre testes de hipóteses. Vamos então ver quais são os tipos que nós vamos trabalhar e ver um primeiro exemplo. Vamos lá? Aqui o nosso tema de aula, né? Testes de hipóteses. E a gente tem aqui, vamos passar aqui. Então, primeiramente, vamos falar da formulação do teste, né? Ele pode ser bilateral. A gente fala que ele é bilateral. Aqui a gente está falando de testes de médias, tá? Quando eles são bilaterais, vocês vão perceber que vai ter uma área de aceitação e duas áreas de rejeição, uma à direita, outra à esquerda, depois voltaremos a falar mais detalhes nos exemplos, tá? Temos também o unilateral à esquerda e o unilateral à direita, que seria o quê? Quando eu estou testando, né, uma média menor que a outra, né, e fazendo aí a prova, considerando a igualdade na hipótese nula, né, e uma menor que a outra na alternativa, a gente vai ter aqui uma área de aceitação e uma área de rejeição à esquerda. Vamos também falar mais detalhes, né, nos exemplos. E o último teste, que seria unilateral, quando você supõe na hipótese nula que as médias são iguais, na alternativa uma é maior que a outra, e você tem uma área de aceitação e depois uma área de rejeição à direita. Como vão funcionar, né, esses testes e qual será a estatística do teste? Quando a gente fala estatística do teste, né, qual método que a gente vai usar, qual modelo de distribuição de probabilidade que vai ser a nossa referência, a gente tem que primeiro, né, ao pensar nessa estatística, quando se fala em média, né, você tem que olhar se a variância é conhecida ou se a variância é desconhecida. Se a variância é conhecida, nós vamos usar aqui essa fórmula do Z, que ela está relacionada com a tabela de distribuição normal e com outros elementos, como desvio padrão, N, né, que é o número de elementos da amostragem, e também você vai ter essa fórmula do TC, que seria com referência na distribuição de probabilidade de T-student. Então, aqui a referência, se eu conheço ou se eu não conheço a variância, ok? Aí depois você tem também a hipótese de trabalhar com proporções. Quando você trabalhar aqui com proporção, então você tem essa fórmula, né, para achar com a fórmula do Z, e aí você tem que achar cada elemento aqui da proporcionalidade, né, da proporção, e fazer o processo de substituição. Depois eu trago para vocês um exemplo, ok? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo ele fala assim: um fabricante de conservas anuncia que o conteúdo líquido das latas de seu produto é em média de 2.000 gramas. Então, está falando em média, né? Com desvio padrão de 40 gramas. A fiscalização de pesos e medidas investigou uma amostra aleatória de 64 latas, verificando média de 1.990 gramas. Fixado o nível de significância de 0,05, deverá o fabricante ser multado por efetuar a venda abaixo do especificado? Então, aqui para a gente ver se deve multar ou não deve multar, vai ter que ser feito um teste com a média, né? Porque aqui na amostragem, o que aconteceu? A gente sabe que na parte populacional, o esperado seria uma média de 2.000 gramas. Na amostragem, deu somente 1.990 gramas. Mas será que isso seria algo pontual ou isso está acontecendo realmente com muitos, né? Muitas latas aí da população, né? Então, para a gente testar e ver realmente se o que está acontecendo, né? Então, a gente faz o primeiro teste. A hipótese nula é que a média é igual a 2.000. A hipótese alternativa é que a média é menor que 2.000. Então, aqui nós temos a nossa hipótese nula e a alternativa. A gente tem também o desvio padrão que foi dado, né, de 40, vocês têm lá no enunciado, tá aqui, né, a da população. A gente tem a amostragem 64, a média amostral 1990, né, que a gente está analisando essa média amostral. A gente tem também aqui o nosso alfa, que é a significância 0,05, e o Z, né, que eu consultaria na tabela, se você olhar na tabela de distribuição normal, nós teríamos que consultar o 1,64. Só que aí a gente usa o negativo nesse caso, né? Porque
a gente vai trabalhar o lado esquerdo, tá? E se você consultar, você vai ver que esse 1,64 ele vai proporcionar exatamente essa significância de 0,05. Vou mostrar aqui para vocês na tabela. Então, pessoal, aqui a gente tem a tabela da distribuição normal, né? E o que que a gente percebe nessa tabela? Então, a gente tem aqui, ó, no 1,64, ó, se você olhar lá em cima, ó, tá marcando o 4 nessa coluna, né? Ó, 1,6 no encontro com o 4. No 1,64, ó, dá quase 0,95, né? Então, por isso que a gente está usando o Z1,64. E quando a gente usou esse Z1,64, eu vou voltar lá para o slide. Então, o 1,64 que a gente encontrou lá na tabela, que garante aquele 0,95, na verdade é que você está trabalhando lá na tabela, né, no, na distribuição normal, o 1 menos o 0,05. E aí, quando você procura 1 menos 0,05, nós encontramos lá 0,95, justamente esse 0,95 nós encontramos lá quando nós consultamos o 1,64. Só que, como nós vamos trabalhar aqui, né, com o outro lado, o lado esquerdo, porque a gente está trabalhando com menor que um número, né, no nosso teste, a da média menor que 2.000, a parte alternativa, então a gente pega a ponta da esquerda, por isso que a gente trocou pelo negativo, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? O nosso teste agora com a nossa estatística aqui do teste, ó, a média que foi dada em 1990, menos a média populacional, o desvio padrão, né, que também foi fornecido populacional. Depois você tem a raiz, né, de 64, que era o tamanho da amostragem. Aqui você faz o cálculo da raiz, divide, subtrai, faz a divisão, você vai perceber que você vai chegar nesse valor. Se você fizer, por exemplo, aqui 1990 menos 2.000 dá menos 10, né? Se você fizer 40 dividido por raiz de 64, que dá 8, 40 dividido por 8 dá 5. E quando você faz menos 10 dividido por 5, você chega aqui no menos 2, tá? Então você achou o que a gente chama de z calculado. Quando você acha esse z calculado, você tem que comparar com o z tabelado. O z tabelado que a gente tinha, aquele 1,64 negativo, e o z calculado era o menos 2. Se você olhar na curva da distribuição de probabilidade normal, ele ficou à esquerda do z tabelado, ou seja, ele ficou fora da área esperada, então ele ficou na área de rejeição. Por isso que a gente rejeita a hipótese nula, e aí a gente conclui a alternativa que realmente a média é menor que 2.000, e isso seria muito grave no problema que a gente está analisando aí das latas, né? De quantos gramas, né, as latas têm aí de conteúdo líquido. E aí a gente realmente teria que, pela proposta aí do contexto, realmente haveria motivo para multar o fabricante, porque ficou abaixo de um grau de confiança de 90%, né? Ali 95%, na verdade, né? Porque a gente estava trabalhando com a significância 0,05. E a gente poderia também, né, fazer aí os cálculos que eu comentei com vocês. Aí, ó, a diferença, ó, menos 1990 menos 2.000, que deu menos 10. Raiz quadrada de 8 aqui embaixo, né? Que a gente, aí fazendo aqui 40 por 8, que deu 5. E aí, por fim, você faz aí menos 10 dividido por 5 deu menos 2. E aqui a gente fez o teste que gerou a rejeição. A gente também poderia fazer aqui o teste em módulo, né? Quando você faz um teste em módulo, qual que seria o critério, né? Sempre que a gente fizer aqui o teste em módulo, você tem que fazer depois a comparação também entre o z calculado e o z tabelado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui como que funciona esse teste para mostrar. Então tem como fazer o teste aqui com que a gente chama, né, de t calcular, t ou na verdade t ou z, né? Aqui eu terminei copiando o teste falando do t, mas é a mesma lógica quando é o z que a gente está trabalhando com z aí, tá? Então quando você tem o Z ou o T, que depois o próximo exemplo vai ser T student, no próximo vídeo. Então, o T calculado, qual foi o T calculado? Nós calculamos 2, né? Mas era menos 2, só que em módulo você desconsidera o número. Se ele for maior, né, que o Z tabelado era um 64, né? Quando a gente olha em módulo, mesmo que a gente tenha considerado a ponta da esquerda, né, o negativo,
Quando você olha em módulo aqui, esse negativo, qual que ficou? Ó? Se o menos 2 dá maior, no caso, desconsidera o sinal, né? Só a distância, 2 é maior do que 1,64. Então, nós rejeitamos a hipótese nula, que foi o que nós concluímos no nosso teste, pelo critério lá da curva, olhando a área de aceitação e rejeição. Mas eu também poderia fazer aqui uma análise, né, mais minuciosa, olhando também na curva. Aqui o mesmo problema ainda, né? Que nós já tínhamos rejeitado olhando aqui, o p-value, né? Ficou fora, né? Aqui ficou além da parte esperada, aqui o valor, a área de aceitação, que estava aqui no limite no 1,64. Então, ficou antes do 1,64, ficou menor que o 1,64 negativo, por isso ficou numa parte de rejeição ali na curva. Mas a gente também pode concluir que ao rejeitar, né, a gente está verificando que há evidência de que o conteúdo médio é inferior ao anunciado, o fabricante será multado. É uma forma de concluir. E nós poderíamos buscar também o p-value, né? O p-value que, se você consultar o menos 2 lá na tabela, você vai achar o 0,0228, ele é menor do que a significância. Comparar o p-value com a significância é outra forma de verificar se deve ou não ser rejeitada a hipótese nula, sempre que o p-value, no caso aqui calculado, né, o p-value, o Z calculado deu menos 2. Quando você consulta o menos 2 na tabela, dá esse 0,0228. Eu vou mostrar para vocês aqui na tabela, vocês vão poder verificar. Então, aqui na tabela, ó, que vocês olharem o menos 2 na tabela de distribuição normal, ó, 0,0228, que deu menor, né, do que o p-value, o alfa, né, que seria a significância lá 0,05. Perdão, é outro critério para você rejeitar a hipótese nula. E então você está rejeitando, né, que a média era igual àquele determinado valor, mas ela é inferior, que é uma problemática aí no caso desse teste, que estava verificando se deveria ser ou não ser multada a empresa. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Ótimos estudos a todos. Até a próxima.